conhecida também como transtorno depressivo maior, é uma condição relativamente comum. 3 a 11% da população em geral tem transtorno depressivo maior. É uma doença de difícil diagnóstico, não é diagnosticada pelos médicos não psiquiátricos e 30 a 50% dos casos não são diagnosticados. Tem sintomas como humor depressivo, perda de interesse em fazer algo, perda ou aumento de peso e fadiga, perda de energia e sentimentos negativos. Na fisiopatologia da depressão, podemos citar neurotransmissores do sistema nervoso central, que podemos citar os colinérgicos, que é a acetilcolina, a epinefrina, a dopamina, a histamina, a norepinefrina e a serotonina, aminoácidos, neuropeptídeos e substâncias gasosas, e entre outras. Dentre essas substâncias, aquelas que aparecem continuamente implicadas na investigação é a serotonina, pois a carência dessa substância ela pode levar a um desequilíbrio entre os sistemas de neurotransmissão e a desregulação dos neuroreceptores. Na depressão, há um número aumentado dos neuroreceptores e nível baixo de neurotransmissores. Quando há a irregularidade desses neurotransmissores, que a noradrenalina ela é responsável pela concentração e a energia, a serotonina é responsável pela ansiedade e a irritabilidade, e a dopamina pelo prazer e pelo humor e o apetite. Quando há essa irregularidade, levam os pacientes a transtornos de humor e tristeza. A presença de fisiopatologia da psicose, ela pode ser relacionada a outros problemas de saúde mentais, mas a circunstância ela é causada igualmente por drogas de abuso, de alcoolismo e de diversas condições da doença. Isto sugere que diversos mecanismos patológicos dentro do cérebro da pessoa estejam compartilhados pelo indivíduo e afetados por estas circunstâncias. Uma das características mais comuns da psicose é a alucinação, que pode envolver considerar, ouvir, cheirar ou provar algo que não está realmente atual. Uma outra característica comum é o pensamento delusório ou a crença de algo que não é real ou verdadeiro. Do cérebro, ele pode produzir reações espontâneas, sem nenhum estímulo, que puderem então conduzir às alucinações. Antipsicóticos. Os antipsicóticos neurológicos são classificados em tradicionais ou típicos, também chamados de primeira geração, e atípicos de segunda geração. Esta divisão ela está relacionada com seu mecanismo de ação, predominante pelo bloqueio de receptores de dopamina nos típicos e bloqueio de receptores de dopaminérgicos e serotoninérgicos nos atípicos, o que acarreta um diferente perfil dos efeitos colaterais. Indicações dos antipsicóticos. Os antipsicóticos eles são indicados na esquizofrenia, nos transtornos delirantes, nos episódios agudos da mania com sintomas psicóticos ou em agitação, no transtorno bipolar do humor, na depressão psicótica em associação com os antidepressivos, em episódios psicóticos breves e psicoses induzidas por drogas, psicoses cerebrais orgânicas e no controle da agitação, da agressividade, e em pacientes com retardo mental ou demência, transtorno de Tourette. Deve-se evitar o uso de antipsicóticos quando há hipersensibilidade a drogas e estados comatosos ou depressão acentuada do sistema nervoso central, nos transtornos convulsivos ou quando o paciente apresenta doença grave. Os efeitos colaterais e as reações adversas dos antipsicóticos destacam-se extrapiramidais, acatisia, distonias e discenesias. Deve-se ao bloqueio dos receptores D2 do sistema nigroestrial
e são comuns durante o uso de antipsicóticos tradicionais, especialmente os de alta potência. A catisia é a sensação subjetiva e inquietude motora, ansiedade, incapacidade para relaxar, dificuldade de permanecer imóvel e a necessidade de alterar entre estar sentado ou em pé. Distonias ou discinesias agudas, elas são contraturas musculares ou movimentos estereotipados de grupos musculares que surgem minutos ou horas depois do início do uso dos neurolépticos. O uso clínico e as doses diárias dos antipsicóticos se relacionam à potência do antipsicótico, correlaciona-se com a dose necessária para o bloqueio dos receptores D2 e para obter um determinado efeito clínico, e não com sua eficácia clínica, com a exceção do clozapina, que o reconhecimento tem uma eficácia maior, e os demais antipsicóticos têm uma eficácia semelhante quando utilizados em doses equivalentes. Fármacos antidepressivos. A depressão pode variar de casos brandos, quase imperceptíveis, até casos graves, como surtos psicóticos e delírios. É um dos mais comuns distúrbios do humor da atualidade. Os sintomas de depressão podem ser classificados como emocionais e biológicos. Os sintomas emocionais incluem apatia, pessimismo, baixa autoestima, sentimentos de culpa, de fúria, de perseguição, inadaptação, indecisões, perda de movimentação, entre tantos outros. Os sintomas biológicos incluem retardo no pensamento e na ação, perda do libídio, distúrbio do sono e perda de apetite. Em caso da depressão, o indivíduo perde a motivação para o trabalho, interações sociais e mesmo as interações familiares, aqueles para os quais antes faziam com alegria. Os casos depressivos podem ser uni ou bipolar. No primeiro caso, o indivíduo sempre apresenta humor baixo. Geralmente, esses casos estão associados a eventos estressantes ou traumatizantes da vida. Já os casos bipolares caracterizam-se pela alternâncias entre depressões e mania. A mania é o oposto do estado do indivíduo, apresenta reações exacerbadas, não conduzentes com a ocasião. No quadro maníaco, o paciente apresenta autoconfiança e entusiasmo excessivo, muitas fúrias sendo acompanhadas de agressão e fúria. A depressão, em termos bioquímicos, caracterizam-se por baixas concentrações cerebrais de serotonina e dopamina. Essas baixas concentrações muitas vezes ocorrem pela alta recepção desses neurotransmissores pelos neurônios, tornam a sua concentração baixa no meio extracelular. Por isso, muitos fármacos antidepressivos atuam inibindo a capacitação dos neurotransmissores ou inibir a sua degradação metabólica. Antidepressivos inibidores seletivos da captação de serotonina. Esses fármacos atuam seletivamente inibindo a captação apenas da serotonina, aumentando sua concentração no próprio cérebro e não interferindo nas taxas de dopamina ou noradrenalina. Apresentam boa absorção por via oral. Entretanto, seus efeitos demoram de 2 a 4 horas para iniciar. São usados para o tratamento de depressão moderada, ansiedade, ataques de pânico e distúrbio obsessivo-compulsivo. Seus efeitos desejáveis incluem náusea, diarreia, agitação, insônia e anorexia. Entretanto, esses efeitos são menos pronunciados que aqueles observados com os antidepressivos tricíclicos, já que mostram seletivamente para a recaptação da serotonina. Apresentam baixo risco quando são administrados doses
em grande quantidade excessivas, em comparação com os antidepressivos tricíclicos. Os inibidores seletivos da serotonina nunca devem ser usados em combinação com inibidores de monoxidase. Já a sua combinação pode provocar a síndrome da serotonina, associado com o tremor, hipertemia, colapso cardiovascular e a própria morte. Fármacos estabilizadores do humor. Os fármacos denominados estabilizantes do humor são utilizados para o tratamento chamado de transtorno bipolar do humor, onde são alternados momentos de depressão e de mania. O lítio é o principal fármaco mais utilizado. Entretanto, na atualidade, outros fármacos antidepressivos são usados. Esses fármacos reduzem a fase maníaca e depressiva da doença por um mecanismo ainda não esclarecido. O lítio é administrado por via oral sob a forma do carbono do lítio. Sua excreção é renal e por isso seu emprego em pacientes com comprometimento renal deve ser evitado. O lítio acumula-se nos tecidos corpóreos, onde sendo necessário constante acompanhamento médico para chegar à sua taxa no organismo. Os principais efeitos tóxicos do lítio são náusea, vômitos, diarreias, tremores e vários efeitos renais. Os efeitos renais incluem poliúria, retenção de íon sódio, lesão tubular renal, aumento da tireoide e ganho de peso excessivo. Os fármacos inibidores da captação de monoaminas agem inibindo a entrada das aminas serotonina, noradrenalina e dopamina nos neurônios, ou seja, inibindo que sejam captadas por elas. Assim, a concentração dessas substâncias, a forma livre no cérebro fica mais elevada e, portanto, elas podem agir seus efeitos biológicos. Podem atuar em seguintes maneiras: antidepressivos tricíclicos e antidepressivos inibidores seletivos da captação de serotonina. Antidepressivos tricíclicos. Esses fármacos inibem a captação de serotonina, noradrenalina e dopamina pelos neurônios, aumentando sua concentração nos cérebros. São fármacos de primeira geração e ainda são muito utilizados. Seus efeitos indesejáveis são principalmente incluir sedação, boca seca, constipação, visão turva, retenção urinária, hipotensão posterior, convulsões e impotência. Geralmente, esses fármacos apresentam duração de uma longa duração, o que pode causar sonolência, dificuldade de concentração, podendo atrapalhar o desempenho do paciente no dia a dia. Os efeitos antidepressivos tricíclicos podem ser potencializados com o uso de outras substâncias, como aspirina e álcool. O uso concomitante com esse último pode desencadear depressão respiratória. Com relação à forma de administração, são absorvidos por via oral, tendo metabolizados pelo próprio fígado.